Unidade 2, Formação das instituições e cotidiano medieval. Aula 9, Revisão e avaliação. Boa tarde, Amazonas. Boa tarde você que está nos assistindo agora. Você que está aí em um dos 62 municípios desse maravilhoso estado, recebendo nossa transmissão, a professores presenciais, alunos, comunitários. É sempre um prazer estar com vocês. Lembram-se que hoje a nossa revisão é uma revisão geral, tá, da segunda unidade, para que quem perdeu alguma aula, como é o caso de alguns colegas que só conseguiram se conectar depois, alguns municípios, como por exemplo, Anamã, Maturá, a gente tem aí alguns colegas que não conseguiram ao longo dessa unidade sinal, só conseguiram ontem ou antes de ontem. E o momento de revisão é uma oportunidade para vocês poderem repor para os alunos esse material, essas explicações, ter as dúvidas. Então, pessoal, vamos aproveitar bastante essa revisão da unidade, porque hoje também nós teremos a avaliação da segunda unidade. Então, vamos lá, uma excelente revisão para todos vocês, tá? Vamos prestar atenção, iniciaremos agora. Muito bem, gente. Durante essa segunda unidade, nós abordamos uma série de assuntos que procuramos aqui tratá-los de maneira específica, entrando em alguns detalhes, para que vocês pudessem realmente saber algumas prioridades em relação a esses assuntos do segundo módulo, aí, da segunda unidade. Um desses assuntos, logo lá no início das primeiras aulas, foi se tratando justamente do o que é a historiografia. O que é que a historiografia estuda? Em algumas aulas e também em algumas explicações, eu acabo até mesmo me utilizando desse termo, historiografia. A disciplina é uma disciplina de história, a matéria que vocês estão estudando. Mas o que é então historiografia? O que é que esse termo quer dizer em relação à história? Vamos agora conferir. A historiografia, pessoal, ela pode ser definida como um conjunto de obras concernentes a um assunto histórico. Existem vários exemplos. A gente pode colocar isso em cima de uma produção histórica de uma determinada época. A gente pode também perceber a historiografia a partir do que foi escrito ao longo da história para proporcionar informações do passado humano como uma espécie de testemunho. Então, a historiografia é uma descrição de fatos históricos. Dentro desse conceito de historiografia entra a narrativa, entra crônicas, entra observações, entra uma série de artifícios, de subterfúgios históricos para a gente poder compreender os assuntos, os fatos históricos de uma maneira mais particular. Num momento de tensões que estão aí realmente, eu diria, entrando numa rota de coalizão com interesses dos professores, principalmente professores de História e de Geografia, que estão querendo, a partir dessa reforma, tirar a obrigatoriedade dessas disciplinas do ensino médio. Então, é muito importante que a gente conheça a importância da história para todos nós, para todos vocês. Inclusive, a imagem que eu trago para vocês é uma imagem que causa reflexão. História é fundamental. Saber história é fundamental para todos nós, para que a gente aprenda com os fatos históricos, aprenda realmente com as pessoas que já passaram por determinadas experiências. E na época, gente, então, vamos observar quem foram os primeiros historiadores. Vamos tentar traçar aqui um panorama de alguns que tiveram destaque no período da Antiguidade. Primeiro, a gente vai ver alguns historiadores romanos, entre eles o Políbio. Políbio, ele é um historiador de origem grega que viveu prisioneiro em Roma. E lá ele produziu quase toda a sua obra histórica, naturalmente sobre o Império Romano, já que ele estava lá em Roma. Ele foi responsável pela transmissão das tendências racionalistas da historiografia grega a Roma, sendo por isso o contrário ao que alguns taxavam na época como história oficial,
que era defendida por muitos historiadores romanos que tiveram destaque naquele período, como, por exemplo, o Tito Livio. A gente tem no livro O Príncipe de Maquiavel, né, uma alusão do discurso à segunda década de Tito Livio. A gente vai ter, né, outros autores renascentistas, modernos, que acabam fazendo também uma alusão à obra ou às obras desse historiador romano, né, que por vezes recorria à mitologia para sustentar as suas ideias. Eu falei para vocês, inclusive, que o recurso de alguns historiadores, alguns críticos, recorrerem à mitologia para tentar explicar determinados fenômenos é uma coisa até certo ponto natural na história. Por que eu digo isso? É um exemplo clássico, eu diria, é justamente em relação à criação de Roma, que nós vimos que existe uma origem histórica e uma origem mitológica. Depois de Políbio, gente, eu trago para vocês uma representação e uma imagem de Políbio, para que vocês possam ter essa noção, está aí na tela para vocês. A gente vai conhecer agora mais profundamente o Tito Livio. Tito Livio, diferentemente do Políbio, ele estava mais virado para o passado. Ele tinha, pelos romanos, ele tinha tido ali pelos romanos, eu diria que levantar alguns argumentos, levantar informações importantes, o que a gente fala de fontes históricas. Ele dizia que os romanos tinham virtudes nacionais. Por que essas virtudes? Por que virtudes nacionais? Porque, como nós podemos observar aqui a história do próprio povo romano, da civilização romana antiga, vocês podem perceber que os romanos foram ou fizeram parte de uma civilização notável que expandiu o seu império para além das suas fronteiras. Então, Tito Livio acaba, de certa forma, exaltando essa força, essa pujança da civilização romana. Ele foi um intelectual a serviço da política imperial, cuja preocupação maior foi elevar bem alto o rei e o Império Romano. A gente viu que Roma teve uma fase de monarquia, uma fase de império, uma fase de república, não necessariamente nessa ordem, mas foi, dentro do ponto de vista político, essas formas de governo. Então, basicamente foi isso que o Tito Livio fez a partir daquele momento. Porém, o Tito Livio, ele não hesitava quando a defesa passasse pela deturpação da verdade ou impusesse o recurso da mitologia. Eu vou tentar traduzir o que é isso, para que vocês não fiquem com dúvida. Em termos gerais, o Políbio utilizava-se de fontes relacionadas à mitologia para tentar justificar um passado histórico. Já o Tito Livio, ele era avesso a essa questão de tratar diretamente a história a partir de um viés mitológico. Ele era contra você tentar observar a história pela visão da mitologia. Lembrando que a mitologia, tanto grega quanto romana, foi fortemente discutida durante aquele período. Existia até uma idolatria de parte da população aos deuses do Olimpo, lá na Grécia, o panteão de deuses latinizados em Roma. Então a gente vai ter essas questões e a diferença basicamente desses dois historiadores gira em torno disso. Também tivemos o Tácito. O Tácito, ele foi um homem político, um homem das letras. Ele foi autor de uma importante obra histórica, uma vasta obra. Misturou muitas vezes, indevidamente, a história com o gênero literário. Talvez esse tenha sido seu grande erro. E o seu maior defeito foi fazer essa comparação unilateral dos romanos com os bárbaros. A gente vai ver que a civilização romana, ela tinha seus costumes, sua tradição, sua cultura, e os bárbaros tinham uma cultura totalmente diferente. Quando os bárbaros chegaram e invadiram Roma, no século V, nós vamos ter um imbricamento de culturas, mas a cultura bárbara sendo diferente totalmente da cultura romana. Então, o Tácito acabou comparando, tentando colocar essas duas civilizações na mesma balança, e acabou sendo criticado por isso. Quando, na tela que está aí para vocês, tem o termo bárbaro, bretão, germanos, todos esses eram povos bárbaros. Tá? Ele elaborou uma teoria chamada de a teoria do bom selvagem,
né, apresentando tanto uns quanto os outros como se tivessem costumes iguais, né, um mais puro, outro mais corrupto, mas a gente sabe que a essência do homem em si é uma essência, né, única. A gente não tem necessariamente, né, eu vou colocar aí entre aspas, homens bons. Né? Tem um trecho do livro Príncipe que diz assim, por exemplo: todos os homens são egoístas, vios, volúveis, mesquinhos e dissimulados, e só recuam da prática do mal quando são coagidos pela força da lei. Né? Portanto, a gente vê que a humanidade em si, né, o historiador não cabe a ele fazer o juízo de valor. Né? Muitas vezes o historiador acaba tentando incorrer nesse erro e cai no que nós chamamos de anacronismo, né, que é analisar um determinado período pelo nosso viés, né, pessoal e mais contemporâneo. Nós também tivemos outros historiadores romanos, né, entre eles destacaram-se o Flávio Josefo, o Salústio, o Plutarco, o Suetônio, né, todos esses foram historiadores, né, na época, né, de Roma. Eu trago para vocês na sequência uma imagem aí do Tácito, para que vocês possam observar. Né? Depois disso, gente, nós acabamos observando, né, tentando aqui explicitar para vocês, né, tornar, eu diria, né, que mais transparente, as origens do Império Romano, né, as origens de Roma, né, enquanto cidade, e para isso existiram duas explicações, tá? Uma explicação mitológica e uma explicação histórica. De acordo com a explicação mitológica, os romanos explicavam a origem de sua cidade através do mito de Rômulo e Remo. Segundo a mitologia romana, os gêmeos foram jogados às margens do rio Tibre, lá na Itália, resgatados por uma loba que os amamentou, foram criados posteriormente por um casal de pastores, e quando eles ficaram adultos, retornaram à sua cidade natal, a cidade de Alba Longa, e ganharam, as terras que estavam sob a tutela, do seu tio, na época, o Amúlio, para fundar uma nova cidade que seria Roma. Só que Rômulo acabou se desentendendo, matou Remo, e ele foi, o fundador da cidade e o primeiro rei de Roma, consequentemente. Porém, nós temos também uma origem histórica, para poder tentar analisar esse contexto. De acordo com os historiadores, a fundação de Roma resulta basicamente de uma mistura de três povos que foram habitar a chamada região da Península Itálica. Entre eles, nós destacamos os gregos. Os gregos já tinham passado por um domínio macedônico, por um processo de helenização. Também tivemos os etruscos e os chamados italiotas, que desenvolveram na região uma economia baseada na agricultura e nas atividades de pastoreio. Ou seja, nós tivemos basicamente uma economia voltada ali para as questões agrícolas, agricultura de subsistência, e assim sucessivamente. A gente, ainda de acordo com os preceitos da história romana, temos uma curiosidade aí que trouxemos para vocês. A data da fundação de Roma, que foi estabelecida em 21 de abril de 753 a.C., foi feita pelo historiador Marco Terêncio Varrão, um historiador que também teve seu papel de destaque durante o período da Antiguidade. Para a gente estudar, Roma, também nós dividimos a história de Roma em períodos. Um período de monarquia, um período de república e um período de império, exatamente nessa ordem cronológica. E eu trouxe para vocês algumas características da monarquia romana para a gente saber do que se trata basicamente. Entre elas, nós podemos destacar a escolha dos reis de acordo com as suas virtudes, tá? Um governo vitalício, ou seja, ele era rei até morrer. O rei era considerado também pelo povo como uma espécie de mediador dos deuses, portanto, possuía também uma autoridade religiosa. Ele não só tinha uma autoridade política, mas também uma autoridade religiosa. O rei, ele era chefe da parte judicial, possuindo poderes absolutos sobre as leis, inclusive. E na monarquia romana, havia também a Assembleia e a Cúria, que eram reuniões de anciãos, reuniões ali de pessoas mais influentes para tomar determinadas decisões. Porém, com poucos poderes políticos em comparação aos poderes reais. O monarca possuía poderes militares e também de escolher cargos públicos, de fazer
determinadas indicações. Para a gente, pessoal, né, tentar entender um pouco mais a respeito das origens de Roma, né, tanto da perspectiva mitológica quanto da história, eu trouxe um trecho de um vídeo para que vocês pudessem observar, né, e tirar aí suas próprias conclusões. Né, o vídeo acaba priorizando mais a origem mitológica, mas serve de parâmetro para que a gente possa, né, reforçar o que foi aprendido aqui. Então vamos lá. Origens de Roma. Roma se situa na Península Itálica. É banhada pelos mares Tirreno, Mediterrâneo e Adriático, e é limitada por um conjunto de montanhas conhecidas como Alpes. A origem de Roma está ligada a uma lenda onde, segundo ela, a princesa de Alba Longa se apaixonou por Marte, o deus da guerra, e ficou grávida dos gêmeos Rômulo e Remo. O tio das crianças, Amulho, que havia tomado o trono da cidade do próprio irmão à força, sentiu-se ameaçado pelo nascimento dos irmãos. Amulho colocou os irmãos em um cesto e atirou no rio Tibre. Porém, o plano de morte dos recém-nascidos acabou não funcionando, pois ambos foram encontrados às margens do rio, perto do Monte Palatino, por uma loba, que ofereceu seu próprio leite às pequenas crianças. Logo em seguida, um camponês de nome Faustulo e sua mulher cuidaram de Rômulo e Remo. Quando cresceram, voltaram à cidade, lutaram contra o tio que os tinha jogado no rio e venceram, ganhando assim o direito de fundar uma nova cidade. O lugar escolhido para isso foi o Monte Palatino, onde os irmãos foram encontrados e amamentados pela loba. Em 753 a.C., os irmãos acabaram se desentendendo e, em uma disputa pelo poder, Rômulo matou seu irmão Remo, tornando-se o primeiro rei de Roma. Mas isso é só uma lenda. As dúvidas sobre a real origem de Roma são muitas, mas sabe-se que por volta do século X a.C., no centro da Península Itálica, às margens do rio Tibre, haviam várias aldeias habitadas pelos latinos, um povo que vivia sobretudo do pastoreio. Acredita-se que por volta do século VIII a.C., ao se verem ameaçados pelos sabinos, os latinos se uniram e fundaram a cidade de Roma. Costuma-se dividir a história de Roma em 3 momentos: monarquia, república e império. Os primeiros templos da monarquia da cidade de Roma eram apenas locais onde ficavam os templos religiosos e onde os chefes das famílias se reuniam para discutir assuntos de seus interesses. Muito bem, pessoal. O vídeo ele é bem didático e ele acaba trazendo algumas informações, até mesmo adicionais, né, para que vocês possam agregar o que foi visto na aula. Em relação a esse último trecho, que ele fala que, né, povos sabinos, povos, né, de outras origens, eram povos que habitavam em torno daquela região. Tá? Então, a gente pode acrescentar, né, realmente essa informação, né, que não vai mudar muita coisa, né, que faz parte da origem histórica, que foi aquele segundo momento que nós discutimos. Já em relação a essa divisão cronológica, num primeiro momento nós vimos que Roma começou, né, como uma cidade fundada ali, né, por Remo, e é a partir dali que nós vamos ter, né, o primeiro rei. Né, o termo monarquia em si preconiza o governo de um monarca, né, um governo de um soberano. E esse governo ele era vitalício, né, o rei ele era rei até a sua morte. Então, basicamente foi isso que aconteceu. Nós tivemos outros reis, né, durante aquele período, que inclusive nós vimos durante as aulas dessa segunda idade, mas não se preocupem em decorar nomes, né, como eu sempre venho dizendo a vocês, né, se preocupem em compreender o contexto. Depois dessa fase de monarquia, gente, né, que era uma fase onde as pessoas estavam mais voltadas para uma perspectiva agrícola, né, muitos habitavam nas regiões mais interioranas, né, a gente vem para um segundo momento chamado de república. A República Romana, ela foi fundada ali por volta de 509 a.C. até 27 a.C.
Essa data 27 a.C., ela é uma data emblemática, né, dentro da história da Roma Antiga, porque é a partir daí que nós vamos ter um período de transição entre, né, a República e o início do que nós caracterizamos como a expansão do Império Romano, né, ou a fundação do Império Romano. Durante o período republicano em si, o Senado romano ele ganhou um grande poder político. Lembra-se que eu falei para vocês, por exemplo, que durante o período da monarquia o poder era praticamente todo centralizado ali na mão do rei, né? Durante o período republicano nós vamos ter uma mudança de paradigma político. Nós vamos passar, né, a ter um Senado mais forte, né? O Senado, inclusive, ele era de origem patrícia, né? Os patrícios eram parte daquela sociedade romana que detinham posses, que detinham bens, que, né, tinham a hegemonia política e, portanto, muitos dos senadores vinham dessa classe, né, da classe patrícia. Eles cuidavam também das finanças públicas, da administração e da chamada política externa. Além disso, as atividades executivas eram exercidas, né, por um cargo específico chamado de cônsul, né, e pelos tribunos da plebe. Quando eu digo atividades executivas, é como se fosse, gente, guardado as devidas proporções, algo que a gente coloca como atividade parlamentar hoje, né, seja de vereador, de deputado, de senador. Então, é basicamente isso. É claro que, guardado as devidas proporções, no sentido de comparação, era, né, o papel, né, desses tribunos da plebe, desses cônsules, porque os plebeus, né, que eram uma classe diferente dos patrícios, a participação política deles era bem menor. No caso, a gente vai ter o Senado cuidando de um papel, né, que não é o papel, por exemplo, do nosso Senado atual. O Senado romano cuidava da parte financeira, cuidava da parte da política externa. Para isso, hoje, gente, quem exerce esse papel dentro da nossa República, né, da República Federativa do Brasil, só para vocês terem uma ideia, né, em termos de comparação, né, a gente tem ministros que fazem isso hoje. Por exemplo, quem trata dessa questão econômica, né, mais diretamente é o ministro da Fazenda, né, dentro da República Federativa Brasileira. A gente tem um ministro de Relações Internacionais, né, que era o José Serra, recentemente abandonou por uma questão de saúde. Então nós vamos ter, né, uma conjuntura na atualidade um pouco diferente em relação à funcionalidade de cada indivíduo, porém, se nós compararmos com a estrutura da República Romana, nós podemos perceber que existem determinadas semelhanças, né, nas nomenclaturas e, ao guardar as devidas proporções, nas atribuições dos cargos. Muitas vezes, quando a gente observa nessas questões políticas e que a gente olha para a civilização romana, nós automaticamente, ou alguns demoram um pouco mais para a ficha cair, acabamos percebendo que existem várias semelhanças, né, no que a gente compreende como modus operandi, né, ou seja, a forma como a classe política atual age, baseando-se nos exemplos da antiguidade. A gente viu, né, por exemplo, nessa civilização romana, a chamada política do pão e circo, né, que era uma coisa que era feita na antiguidade e que ainda é feita na atualidade, né, a partir de espetáculos pirotécnicos de alguns políticos, né, das mais diversas, né, instâncias do poder, que acabam, né, de certa forma, adotando muitas vezes políticas populistas em prol da popularidade, muitas vezes, né, acaba dando, né, entre aspas, ao povo entretenimento, né, e alimento em troca da perpetuação do poder. Portanto, quando nós observamos determinados exemplos na história, a gente acaba, né, fazendo esse elo de ligação, acaba fazendo essa ponte entre os acontecimentos do passado e os acontecimentos do presente. Outra questão que a gente acabou tocando aqui foi o papel, né, da própria Igreja Católica nesse contexto. Quando a gente fala, por exemplo, o Império Romano, é na época em que Cristo, né, vem à tona como um personagem histórico e para os cristãos como o Messias, né, como aquele que salvaria, né, a humanidade. A partir daí, nós vamos perceber
que a Igreja, enquanto instituição, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai se fortalecer, né, de maneira significativa durante o que a gente compreende, né, aquele intervalo de tempo que a gente acabou discutindo aqui, chamado de Idade Média, né, que foi justamente, né, depois do período, né, ali do período do Império Romano. A gente vai ter essa data, eu vou colocar novamente na cartela para vocês, né, 27 a.C., é a data de transição do período republicano para o período do Império Romano. E de 27 a.C., né, até 476 depois de Cristo, a gente vai ter aí quase 500 anos, é a fase que houve essa duração, né, do Império, né, do Império Romano do Ocidente, né, evidentemente. Portanto, gente, nós podemos avaliar, né, a partir dessas informações, que é muito importante conhecermos o passado para que a gente não repita os mesmos erros, né? A história está aí para nos dar os exemplos, né? Outra coisa também que ficou evidente foi a forma como os historiadores observam a história, né, a partir de um termo que, inclusive, né, eu me utilizo dele, chamado de historiografia. Essa história de Roma, essa historiografia romana, essa historiografia grega, essa historiografia macedônica, né, são e foram, né, objetos dos nossos estudos aqui durante essa segunda unidade. A sua aula continua no próximo vídeo.